Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Senhor com palmas. Amém. E os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. Nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Que nessa tarde o seu alvo seja Cristo. Que em toda vida o seu alvo seja Cristo. Erga as suas mãos e adore ao nosso Cristo. Aleluia. Vamos cantar agora, só a voz da igreja. Só a igreja. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Nosso alvo é Cristo, nosso alvo é você, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Oh, aleluia, tu és santo, Senhor. Nós erguemos, Senhor, as nossas mãos, Pai, em sinal de rendição, declarando que tu és o Senhor da nossa vida e que você é o nosso alvo, Jesus. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Te convido nessa tarde a colocar a mão na altura do seu coração e
cantar essa oração, essa canção como uma oração. Entoe palavras, diga que Ele é santo, santo, santo. Adore ao nosso Jesus. Gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todo. Os donos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Se você é livre, cante. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. E o teu povo canta, e o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todo. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todo. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado é,
louvor. Tu és santo, 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 santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. Ele é santo, queridos, Ele é santo. Ele é santo, aleluia, Senhor, nós te louvamos. Gostaria que nesse momento você erguesse a sua voz e vamos repetir mais uma vez esse refrão, entoando, assim como os anjos cantam. Nós vamos cantar que Ele é santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos, é o Senhor da nossa vida. Aleluia, vamos cantar então. Santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, tu és santo, Senhor, santo tu és, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Vamos aplaudir ao nosso Senhor. Aleluia, Ele é o nosso Senhor, nosso Jesus. Glórias a Deus. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Tu és santo, Pai, e cada vez mais queremos estar perto de Ti. Cada vez mais queremos nos aproximar, Senhor. Cada vez mais queremos entoar louvores para o Teu nome, Senhor. Tu és o Senhor da nossa vida, Pai. A Ti rendemos a nossa vida, Senhor. Sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos, Pai. Aleluia. Vamos continuar adorando o nosso Deus, engrandecendo o nome dEle. Oh, Senhor. Perto quero estar, junto aos Teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Senhor, tudo que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, Senhor. Mas ainda é pouco, sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Somente a Ti, Senhor, somente a Ti, Jesus. Aleluia, Senhor. Perto quero estar, junto aos Teus pés. Pois prazer maior
ofertar, mas ainda é pouco, Senhor, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importa as circunstâncias, somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não importa as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Continue adorando ao Senhor. Acabamos de cantar que viemos aqui para adorar a Deus. Então diga palavras de louvor a Ele. Diga palavras de adoração ao Senhor. Diga ao Senhor o quanto você o ama. Diga ao Senhor o que você veio fazer aqui nessa tarde. Diga ao Senhor que tudo que você mais precisa é dEle. Diga, Senhor, eu saí da minha casa para dizer que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é tremendo e que eu quero, Senhor, que o Senhor enche os nossos corações da Tua presença. Amado Jesus, obrigado por te louvar. Nascemos para isso e fazemos aquilo pelo qual nascemos para fazer, que é adorar o Teu nome. Seja adorado, exaltado. Receba, Deus, o nosso júbilo, a nossa alegria de estar na Tua presença. Nós amamos o Senhor não só hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor com a alegria que Ele merece toda a nossa adoração. Graças a Deus. Boa tarde a todos. A paz de Cristo. Graças a Deus, fique à vontade. Nós já vamos ofertar ao Senhor. Enquanto você já vai preparando a sua oferta, preparando a sua contribuição, quero lembrar apenas 2 avisos.
que são, primeiro, o nosso culto da sexta-feira. Fala, meu povo querido, como é que vocês estão? Eu sou o pastor Arnoldo, um dos pastores do Templo das Nações. Agora, nós reservamos um tempo especial para você que está conectado aí em algum lugar deste planeta. Nós queremos falar sobre esse momento que é tão importante quanto a adoração, a palavra e tudo aquilo que acontece em um culto ao Senhor. Pausa, porque um culto ao Senhor é aquele momento em que nós fazemos um culto a alguém, a uma divindade. Nós cultuamos este ser, com músicas, com palavra, com testemunhos, com a bondade entre um e o outro. Então, esse momento é especial para você que nos assiste aí do outro lado da tela. Muito bem, deixa eu contar uma história para vocês que vocês vão entender muito bem. Quando eu era criança, todo aniversário e todo dia dos pais era a mesma coisa. Eu pegava e ficava naquela alegria, porque meu pai, o seu Haroldo, sempre foi um homem muito presenteador. Ele tem prazer em dar presente. E eu queria dar presente também para o meu pai. E eu ficava pensando, o que eu posso dar para o meu pai? Como que eu posso abençoar a vida do meu pai? Como é que eu posso, o que eu posso fazer? E eu ficava calculando um monte de coisas. Então, a minha mãe magicamente aparecia com a possibilidade e sugestões de presentes. Lá se foram anos e anos de chinelo, de sapato, de pantufa, de camisas, de óculos. Uma vez eu dei um óculos Ray-Ban pro meu pai espelhado e o meu pai ficou meio desconfortável, mas feliz com a generosidade com aquilo que eu dei de presente. Agora, no meio de todos esses presentes, você vai se identificar também. Quantas e quantas vezes você pode se perguntar da onde saía o meu dinheiro? Eu era uma criança e a minha mãe era do lar. A única fonte de renda era o meu pai. Da onde saía o dinheiro? Saía do meu pai. O meu pai dava o dinheiro para a minha mãe, para que eu, usando o dinheiro do meu pai, comprasse um presente para ele. Vou repetir. O meu pai dava o dinheiro para minha mãe, a minha mãe dava a sugestão de compra. Nós íamos lá e comprava o chinelo, o óculos Ray-Ban, a camisa, a pantufa e dávamos para ele. Qual a moral? Eu pegava o dinheiro do pai e comprava um presente pro pai. E ele ficava muito feliz. Ele ficava muito feliz. Mas o dinheiro era dele. Ele poderia ir e comprar o seu presente. Mas o que o meu pai via? A generosidade. O que eu quero dizer com tudo isso? Que quando você vai ofertar, você não vai dar o que é seu. Você vai mostrar a sua generosidade com tudo aquilo que Deus já lhe deu. Deus lhe dá e você mostra a sua generosidade e dá ao Pai e devolve a Ele com alegria no seu coração. Nenhum aniversário, nenhum Dia dos Pais, nenhum Natal, eu cheguei lá, toma aqui, pai, esse presente. Não, era uma alegria poder dar o presente para o meu pai sem eu saber que o dinheiro era dele. Agora, você tem a oportunidade de ofertar a Deus, de dar a Deus como parte daquilo que Deus já lhe deu. O Senhor só quer ver a sua bondade, a sua generosidade. Eu quero deixar um texto de Mateus capítulo 6, versículo 24, que diz: um homem não pode servir a dois deuses ao mesmo tempo. Ele não pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Vai amar um e odiar outro. Se nós amamos demais o dinheiro, nós vamos odiar Deus. E se nós amamos demais a Deus, nós sabemos lidar com o dinheiro. Essa é a lição. Pegue a sua oferta, pegue a sua contribuição, seja um dizimista dessa igreja, experimente devolver ao Senhor tudo o que Ele tem lhe dado. Agora, antes de orarmos, você vai ter aqui o QR Code, o qual você pode apontar o seu celular ou anotar o número do CNPJ e fazer a sua contribuição. Seja generoso, seja bondoso. E nós sempre falamos isso. Não dê com tristeza, dizendo, esse é um momento chato. Não! Seja aquela criança, seja aquele Arnoldo criança que jubilava quando podia dar um presente ao seu pai. Você pode dar um presente ao seu pai que está nos céus. E deixa que com certeza ele vai abrir um sorrisão e vai ficar feliz. Ainda que seja rabiscos no papel, mas é um pai feliz, orgulhoso, faceiro com esse filho que o presenteia. Faça isso, alegre, agrade o Senhor e aprenda a lidar com sabedoria com o dinheiro. Deixa eu orar por sua vida, para que então você faça a sua oferta. Amado Senhor, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso guardador, Tu és o nosso protetor. Jesus querido, eu oro ao Senhor pedindo que cada contribuinte, cada ofertante,
cada dizimista possa fazer isso com um coração generoso, possa fazer isso como aquele Arnoldo criança dando presente para o seu pai, mesmo sabendo que o dinheiro era do seu pai. Amado Senhor, que nós tenhamos a consciência que tudo que nós damos para o Senhor nos deu primeiro. Por favor, que tenhamos esse coração ajudador, de contribuir, de fazer história. Eu oro, Senhor, abençoe cada contribuinte, cada ofertante, cada dizimista, que nada lhe falte na sua casa. Mas, pelo contrário, que ele tenha tanto a ponto de abençoar outras pessoas também. Essa é a minha oração, minha gratidão e o meu louvor ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe. Seja um ofertante, seja feliz e aproveite esse momento. Amém. Rei dos reis, foi que eu nasci, oh Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor em espírito, em verdade. Te adoramos em espírito, em verdade, em verdade. Te adoramos, Rei dos reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, meu Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, oh Rei dos reis. Foi que eu nasci, oh Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, oh Rei dos reis. Foi que eu nasci, oh Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos escutar só a igreja agora neste momento. Erga a tua voz com força e cante ao Senhor. Diga que você nasceu para adorar a Ele, que toda a sua vida é para adorar o Senhor. Aleluia! Pra te adorar, oh Rei dos reis. Foi que eu nasci, oh Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus, aplauda esse Deus. Nosso prazer é te adorar, Paizinho. Ore mais um pouquinho, amados. Deus maravilhoso, Deus de promessa e maravilhas. Nosso prazer ainda está na tua presença. Adore Ele essa noite, amados, como dependeste da sua vitória, da sua bênção, do seu milagre, dependeste da sua adoração, porque talvez dependa. Adore Ele como você nunca adorou, como você
dependesse para a sua vida, porque talvez dependa você estar vivo adorando Ele. Deus maravilhoso, Deus poderoso, Tu és o pastor da nossa vida, Tu és o nosso Senhor, o nosso justificador, o nosso consolador, o nosso amado, o Adonai da nossa vida, o Adonai da nossa alma. Nós Te desejamos, nosso Espírito Santo, nós Te desejamos, Senhor Jesus, nós Te desejamos, meu Deus e meu Pai. Sim, meu Deus, o nosso prazer está aqui na Tua casa, na Tua presença, Pai. Mas vale um dia que o salmista falou que 1000 fora dela, Pai, até o pardal e a andorinha encontraram ninho para si e para a sua prole. Ah, Deus maravilhoso, que bom estar nos atos do Senhor. É aqui que as coisas acontecem, é aqui que o Senhor ministra a Tua vida, a Tua graça sobre nossas vidas. É aqui que o Teu Espírito tem nos consolado, o Espírito da consolação, o Espírito de vida. É aqui que a fonte de vida, Jesus, está, o Verbo vivo nesse lugar. É aqui, meu Deus, que a Tua palavra é revelada aos nossos corações. E quando o Senhor revela a Tua palavra, nós temos um encontro real e verdadeiro contigo. E nunca mais seremos os mesmos, Senhor. Seremos transformados, seremos libertos. Aqui foi o amor, como estamos. Aqui foi o amor, Paizinho, como estamos cantando, só para Te adorar. Obrigado porque conhecemos o amor, o Verbo vivo, Teu Filho amado, Senhor Jesus. Deus poderoso, que seja o Senhor abençoar a Tua igreja, né? No final dessa tarde, Pai, nesse domingo 16 de março de 2025, domingo do Senhor. Até aqui a mão forte de Deus estado conosco. Deus, que seja o Senhor a falar essa noite, que seja a Tua palavra a ser ministrada ao nosso coração. Ah, Deus poderoso, nosso prazer está nesse lugar. Não está no homem, Pai, não está nas situações, não está na provisão, muito embora dependemos dela, não está nos prazeres passageiros dessa vida. O nosso prazer, Deus Espírito Santo, é estar na Tua presença. Oh Deus, eu nasci para isso. Teus filhos, meus irmãos que estão aqui essa noite, nasceram para isso. Meu prazer Isso, cante a Ele. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra Te adorar, pra Te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Adore Ele. O meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra Te adorar, pra Te adorar. Pra encerrar agora. Ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, Que flui, amado. onde flui o Que flui o amor e o poder de Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Obrigado, Jesus, obrigado. Boa noite, amados. Boa tarde, né? Paz de Cristo. A gente está meio confuso no horário aí. Boa tarde, né? Boa noite, para quem acha que é noite. Já passou 6 horas. Sente-se, meu querido. Coisa boa, né? Um louvor especial. Estamos aqui mais um culto, terceiro culto do dia, para adorar como cantamos o Rei Jesus, para ouvir a Sua palavra, para sermos ministrados. Então fique atento, porque Deus tem uma palavra para o teu coração. Deus é assim, irmãos, Ele usa os seus vasos pela misericórdia dEle, e Ele tem falado à sua igreja. O nosso Deus é um Deus de perto, é um Deus de longe, é um Deus de milagre, um Deus de provisão, Deus que nós amamos adorar. E o prazer nosso, como nós cantamos, tem que estar nesse lugar, meus irmãos. O pastor Marcons brincava ali agora. Eu perguntei para ele: tu viu o culto de manhã? Eu não vim, eu vim, eu sou crente. Ele disse: é isso aí, pastor Marcons. Somos crentes, temos que vir para o culto, né? Coisa boa. Veja um coloradinho ali, estão faceiros, colorados hoje, né?
Ore por eles, ore por mim também, que eu estou precisando, né? Era muito tempo sentido. Misericórdia, né? Mas deixa o Inter para lá, o Grêmio para lá, como nós cantamos, não é esse prazer, irmãos. Nosso prazer está no Senhor, na palavra do Senhor, amém? Eita glória, o Senhor é meu pastor, né? Salmo 23, vamos meditar nessa palavra maravilhosa. O Senhor é teu pastor? Eu quero ver se fala um pouquinho sobre o nosso pastor Jesus no final, traça um paralelo. Não vou falar muito sobre Davi, porque você já sabe bastante sobre Davi, né? Mas quero trazer algumas coisas do contexto do Salmo 23, como ele foi escrito, como Davi escreveu, como estava o seu coração, a sua alma. Preste atenção, porque talvez o seu coração, a sua alma esteja parecido com o coração e a alma de Davi quando ele escreveu esse salmo. Quero trazer algumas revelações que o Senhor falou no meu coração, algumas coisas que eu pesquisei na internet, né, do tio Google. E então nós vamos começar nossa ministração agora. Salmo 23, são 6 versículos, amados, né? Um salmo pequenininho. Você sabe que o salmo mais conhecido da Bíblia, sabia disso? Os salmos estão, para quem não sabe, né, eles estão distribuídos, segundo a tradição judaica, em 5, me fugiu a palavra, pastor, não, 5, não é texto, 5, me fugiu agora, 5 blocos, não é bloco também, mas para você entender. E o Salmo 23 está no primeiro bloco, né? E ele assim é o salmo mais conhecido, preste atenção, do mundo, sabia? É o salmo mais conhecido do que a própria Bíblia, olha que coisa, porque todo mundo conhece, né? Alguns pesquisadores vão dizer que o Salmo 23 é mais conhecido que o próprio Senhor Jesus, sabia disso? Eu me lembro que o pastor Pedro, né, uma vez pregou, né, pastor Nuno? Disse que muito centro de casa espírita, centro de umbanda, você chega lá, está a Bíblia aberta no Salmo 23, né? Então ele é conhecido. Tem casas, né, que a pessoa bota a Bíblia aberta na sala no Salmo 23, mas está ali a página amarelada. Não estou criticando ninguém, irmãos. Uso que a Bíblia como um contra mal olhado, como se fosse um trevo de 4 folhas, como um sentimento de sorte. Mas eu quero dizer para você, esses dias eu ministrei sobre o sangue de Jesus, e eu falei que até os ímpios falam o sangue de Jesus. Não adianta falar, irmãos, isso é só um jargão, entende? O sangue de Jesus, Deus deu poder ao sangue de Jesus para os seus filhos usarem. Para nós tem que estar ligado na videira em Jesus, que é o Cristo. Então não adianta você abrir a sua casa, não quero criticar, né, ninguém, como eu falei, no Salmo 23, pronto, agora o diabo não vai entrar mais aqui, agora eu estou abençoado. Não é isso que vai te abençoar. É você meditar nessa palavra de dia e de noite, guardá-la no teu coração, ter uma aliança com esse Deus. Não conhecer, irmãos, o salmo do pastor, preste atenção, mas conhecer o pastor do salmo. Você conhece o pastor do salmo? O pastor dessa casa, o pastor dessa palavra? É o nosso Deus poderoso. É Jesus Cristo de Nazaré, poderoso na batalha, como fala o capítulo 24 de Salmos, né? Amados, então conhecer esse Deus e passar no final uma relação, como eu falei, quero falar sobre o nome de Jesus. Porque Jesus, irmãos, é o nosso bom pastor, a Bíblia diz. E a Bíblia diz que as suas ovelhas estão na palma da sua mão. Deus deu para ele. Se você é ovelha de Jesus, é Deus, irmão, você está no aprisco. A igreja, eu costumo dizer que é um aprisco também, né? É uma área que a gente fala, é a casa de Deus, mas também é um aprisco. Se você é ovelhinho, está aqui, preste atenção. Não importa a situação, não importa o que você tem vivido, você está na mão do bom pastor, que é Jesus. Você está guardado. Então Jesus, irmãos, é o único pastor, é o único que dá vida. Se der tempo eu quero ler lá capítulo 10 de João para vocês, alguns versículos. Ali ele fala, dá vida pelas minhas ovelhas. Os outros são salteadores que vieram antes de mim, são enganadores, mas eu não. Eu sou bom pastor porque eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Amém? Graças a Deus. Não sei se pode botar ali o Salmo 23, versículo 1 e 2 para nós ler rapidinho. Depois eu vou meditar alguns versículos. Olha ali. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Depois eu vou meditar sobre isso aqui no original, a palavra nada. Deitar-me-á fazem verdes pastos. Olha que maravilha. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Vá acalmando seu coração. Se você está precisando de águas tranquilas, pastos verdejantes, você está no aprisco correto. Você está na mão do bom pastor essa noite. Graças a Deus. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Refrigéria. Quem precisar de um refrigério vai receber essa noite. E não sou eu que dou. Eu sou só um pastor terreno, irmãos. Pela organização da igreja, como tantos outros que tem aqui. Pela misericórdia, eu estou aqui ministrando a palavra do nosso Deus. Sou só um pastorzinho menor na casa do meu pai. Mas o pastor verdadeiro, Jesus Cristo de Nazaré, é Ele que nos refrigera. Amém. Ainda que eu, começa a apertar, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha, tu estás comigo, que segurança, né? A tua vara e o teu cajado me consolam. 5, prepara. Quem é que não gosta disso aqui, né? É isso aí, como diz o pastor, não vou matar, Senhor, pega meu inimigo, mata a chata. Não, não é isso não, né? Tem gente que está, vamos preparar uma mesa agora na presença dos aniversários. Acho que não é bem isso, né?
na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça, fala sobre unção, sobre o Espírito do Senhor com óleo, o meu cálice transborda. Eu amo falar isso sobre o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo é uma medida que a gente não tem como medir com os parâmetros, com centímetro, metro humano, é transbordar, é ungir, é abastança mesmo, né? E o último, né? Certamente que a bondade e a misericórdia me acompanharão, me seguirão, está ali, né? Nós vamos ver no original que não é seguirão, é outra palavra. Todos os dias da minha vida, e eu habitarei por longos dias, a minha Bíblia fala, habitarei para sempre na casa do Senhor. Se puder deixar no versículo 1 aí, no primeiro versículo, eu já volto para ele, tá? Amém, graças a Deus. Amados, eu falei para vocês que eu queria falar sobre o contexto do Salmo 23. Como ele foi escrito, como estava o coração, a alma, a vida de Davi na hora que ele escreveu esse Salmo 23. Porque nós sabemos que os salmos são poesias, irmãos, e a maioria são cantos, sim, alguns de adoração, né? Mas a maioria deles são expressão do coração, não de Davi, de Moisés, dos filhos de Corá, e tantos outros que escreveram os salmos, 150 salmos, 150 capítulos, né? Expressavam o que eles estavam vivendo na época, né? E talvez você pode pensar assim, né? Davi devia estar, como ele falou sobre riacho, sobre águas tranquilas, sobre pastoreio, cajado. Talvez você pensou assim, talvez Davi estava lá na beira com as ovelhinhas, na beira de um riacho lindo, vendo as folhinhas cair na água, não tem o que fazer, vou escrever um salmo, meu Deus. Não era essa a situação de Davi, irmãos. Preste atenção. Então tem um contexto, o que estava acontecendo com o seu coração, com a sua alma. Eu vou citar 3 salmos rapidinho, outras 3 situações que o próprio Davi foi usado por Deus para expressar aquilo que ele estava vivendo. Amém? Davi, ele começou o seu ministério, foi ungido muito novo, pastor, o rei de Israel, né? Mas custou assumir o reinado, porque Saul ainda estava reinando. E olha só, em uma certa ocasião ele foi lutar contra os filisteus. E Deus deu, estou contando do Salmo 124, perdão. Deus deu vitória. Davi, ele batalhou 2 batalhas num dia só contra os filisteus. Olha só, ele batalhou de manhã e derrotou os filisteus, né? Ele batalhou no mesmo dia à tarde e ele derrotou os filisteus também. Então, muitos vão dizer, bem provável, ele estava indo para casa na sua carruagem, voltando para Israel. Ele pega a sua harpa, começa a dedilhar, pega uma caneta, né, uma pena, um pergaminho e começa a escrever. Ele escreve depois das 2 batalhas contra os filisteus, no mesmo dia, ele escreve o Salmo 124. Que eu vou ler só o primeiro versículo para vocês aqui. Ele diz assim, ó: se não fosse o Senhor, ora diga Israel, se não fosse o Senhor a pelejar por nós, os nossos inimigos teriam nos engolidos. Se não fosse o Senhor, não nos havia liberado das correntes das águas. O Senhor, bendito seja o seu nome, porque Ele nos livrou do laço do passarinheiro. O Senhor nos livrou. Bendito seja o Senhor. Então ele escreveu nessa condição o Salmo 124, né? Quando ele voltou de 2 batalhas no mesmo dia. O Salmo número 3, Davi também escreveu, vou só falar o 124, 3 para você entender, depois eu vou voltar para o 23, né? E o 51. O Salmo número 3, Davi também era rei, amados, preste atenção. E Absalão, seu filho, queria usurpar o trono do seu pai Davi. E ele está angustiado, tentando, quase perdendo o reino para o seu próprio filho. O que ele diz? Como se tem, Salmo número 3 ele escreve, né? Multiplicado os meus adversários. O meu inimigo está dentro da minha casa. Mas eu me deito em paz com meu Deus. E em paz o Senhor me dá sono. E em paz eu me levanto. Segue alguns outros versículos, eu falei só os principais do Salmo 3. Ele escreve o Salmo 3 fugindo do seu filho Absalão, que queria tomar o poder dele. Olha que coisa. E ele diz que os seus inimigos estão dentro da sua casa. E por último que eu vou citar, amados, é o Salmo 51. Você sabe a história também. Davi era rei, abastado, estava no seu palácio. A Bíblia diz que era o tempo de ir para a guerra. Ele não foi. E ele olha a Batseba, o que ele faz? Ele peca, adultera com Batseba. Não contente, irmãos, Davi manda o quê? Chamar seu esposo e manda matá-la. Vou só bem rápido aqui para resumir a história do Salmo 51, quando ele escreveu. Passou-se 1 ano desse pecado. Olha só, o salmista Davi, um homem segundo o coração de Deus. Passou-se 1 ano desse pecado. Ele achou que estava tudo uma boa, todo mundo, Deus não tinha visto, né? Deus meu amigão. O que acontece? Deus levando o profeta Natã e manda até ele no palácio questionar Davi. E aí coloca o pecado dele na cara dele. E ele está desesperado, ele se joga no chão, ele
larga tudo. E o que ele escreve lá no Salmo 51, livro? Bota 51 para nós, versículo 1, vamos ler, do 1 ao 10 rapidinho. Salmo 51, 1 pode ser? Compadece de mim, ó Deus, porque ele está no pó, irmãos. Ele está no pecado, ele sabe que a presença de Deus saiu da vida dele. Ele está destruído. Segundo a tua bondade, segundo a tua multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Em pecado fui formado, acho que agora o próximo. Lava-me completamente da minha iniquidade antes. Purifica-me do meu pecado. Ele está reconhecendo o pecado, irmãos. Próximo. Pois eu conheço as minhas transgressões. Você conhece os pecados, irmãos, não é eu que vou apontar. Examine-se o homem a si mesmo. Davi está fazendo alta análise aqui. O meu pecado está sempre diante de mim. Lembra quando o primeiro homicídio, né? Quando Caim foi matar Abel, Deus chega para Caim: Caim, por que está teu semblante mal? O pecado está diante de ti, Caim. Cabe a você dominar. Davi fala a mesma coisa. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Rapidinho para nós correr aqui e voltar para o 23. Eu nasci na iniquidade, em pecado me gerou minha mãe, né? Próximo. Eis que te compraz na verdade, no íntimo, no recôndito, de fazes conhecer a sabedoria. Arrependimento. Próximo. Purifica-me como sopo e limpa, ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ele está pedindo misericórdia para Deus, irmãos. Peça misericórdia. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para exultar os ossos que esmagaste. Ele está sentindo até os ossos esmagados. Algumas Bíblias falam assim: enquanto me calei, até meus ossos se secaram, né? Algumas Bíblias, a minha Bíblia fala assim: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, as minhas transgressões. Próximo para encerrar. Cria, aqui sim, irmãos, olha, ele se arrepende e escreve o Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um espírito reto, e renova dentro de mim um espírito inabalável, né? Coração puro. E o último 11, não afaste, ó, que ele está dizendo assim, ó: Deus, leva a coroa, leva o trono, leva a riqueza, leva o ouro, leva a prata, mas a tua presença, Senhor, a presença do teu Espírito não afasta de mim, porque eu estou morrendo, eu estou secando sem a presença do teu Espírito. Não retire o teu Santo Espírito de mim. Você entendeu esses 3 salmos? Eu citei rapidinho o 124 da batalha, o 3 que ele era perseguido por Absalão, e esse aí, o 51, quando ele estava no pecado. Então todos eles estavam, e os outros, irmãos, só citei esses 3, tem um contexto. E qual é o contexto do Salmo 23, o salmo que nós lemos aqui então? Está lá em 1 Samuel, não vamos precisar colocar por causa do nosso tempo, no capítulo 18, no versículo 4, 5 e diante, depois você leia, quem está anotando. 1 Samuel, capítulo 18, eu vou falar rapidinho aqui. Olha só. Davi, irmão, já tinha sido ungido rei, mas não tinha assumido o trono ainda. Olha só, e Saul, que era então o rei de Israel, Davi estava casado com a filha, Mical, né? A filha de Saul. E o que acontece? A Bíblia vai dizer em 1 Samuel capítulo 18, se você ler, que eles chegam de uma batalha e nasce no coração de Saul um ódio, uma ira, uma raiva contra Davi. Ele fica possesso, a Bíblia vai dizer, né? Porque as pessoas receberam em Jerusalém Davi como um grande general da guerra e disse: Saul matou milhares, mas Davi matou milhares de milhares. Ou seja, ele ficou com raiva daquilo. O que Saul fez? Bolou uma estratégia satânica e disse assim: Davi, meu genro querido, eu vou te dar um exército aqui do nosso exército, 1000 homens. Você pega esse exército e vai lutar. Você é capitão sobre eles, você é líder sobre ele agora. Você vai lutar contra os filisteus. Mas a intenção de Saul, era que Saul morresse na batalha. Mas, para surpresa nossa, Davi foi então para essa batalha e obteve vitória. E eu acredito que quando ele chega em casa, a Bíblia não fala claramente, né? Ele estava mais uma vez dedilhando a sua harpa, né? Harpa, isso. Mais uma vez adorando, porque ele era um adorador, o nosso Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que Saul, furioso porque ele não morreu, pega uma lança e faz o quê? Está lá em 1 Samuel capítulo 18, joga assim, faz conta que é Davi, né, irmão? Só que a Bíblia vai dizer o que Davi se esquiva, né? E aquela lança fica cravada. Davi então foge da presença de Saul, irmãos. E naquele dia, a Bíblia vai dizer que ele chama os seus... Saul, né, queria matar, ele não conseguiu. Davi fugiu. E Saul, então, irmãos, ele pega alguns dos seus exércitos e manda matar Davi na sua casa, esperar ele para quando ele chegasse e matasse ele. Na madrugada, no amanhecer do dia, cercado a sua casa, seu palácio. A sua esposa, que era filha então de Saul, que mandou matar ele, olha só, ouviu essa conversa e disse: Davi, você tem que escapar.
E olha só, então Davi, a Bíblia vai dizer assim, relatar que numa janela, na madrugada, Mical ajudou Davi a fugir. Você está entendendo o contexto? Davi fugindo para uma janela na madrugada que o seu genro, Saul, seu sogro, perdão, Saul, rei de Israel, queria matá-lo. E olha só, nessa fuga desesperada, a Bíblia vai dizer que ele corre 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites. Quando ele está por conta, ele para no deserto de Engidim. Desesperado, cansado, sobrecarregado, angustiado. Olha o coração, a alma de Davi. Então se dá por conta que ele não levou água para saciar sua sede. Davi se dá por conta que não levou pão para saciar sua fome. Davi se dá por conta que não levou a sua capa para se proteger no frio, porque no deserto, você sabe, é muito quente de dia e muito frio à noite. Davi não levou a sua espada para não se defender do urso, do leão, das bestas feras e dos homens maus que havia na terra. Então o que acontece? A Bíblia não fala, mas creio eu, preste atenção, que Satanás naquela hora não deixou de aproveitar aquela oportunidade de chegar sussurrando no ouvido de Davi. Estou conjecturando, amados, você vai entender, porque talvez alguém esteja passando por essa situação. E agora, Davi, você, homem segundo o coração, escapou das mãos do teu sogro, o rei Saul. Vai morrer de sede nesse deserto. Agora, Davi, você escapou da mão do teu sogro Saul, mas vai morrer, se não morrer de sede, vai morrer de fome. Davi, se tu não morrer de sede, de fome, você vai morrer de frio na madrugada. Davi, se você não morrer de sede, de fome, de frio, uma fera vai te engolir, alguém vai te matar. Aí, irmãos, acredito eu, a Bíblia não fala, mas dizem os historiadores que é nesse momento que ele escreve, Satanás, digo eu, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diga comigo, o Senhor é o meu pastor. Isso, e nada me faltará. Irmãos, Davi era já rei, não tinha, entendeu? Já não tinha subido o trono ainda, mas ele foi um pastor de ovelha. A Bíblia vai dizer, não vou falar sobre a unção dele do chamado, por causa do meu tempo, mas ele assim, amados, ele foi chamado muito jovem, ungido. E a Bíblia vai dizer que Deus tirou ele detrás das malhadas, porque Deus havia já rejeitado Saul. Escolheu ele um homem segundo o coração de Deus. Então ele era experiente, ele sabia andar no deserto, ele sabia apacentar suas ovelhas. Quando as ovelhas não tinham água no deserto, dava um jeito de achar. Quando as ovelhas não tinham pasto, ele andava por pastos verdejantes, sim. Quando as ovelhas precisavam ser cuidadas, ele levava para um aprisco, para uma caverna, para algo que ele pudesse cuidar. Quando via o lobo, quando via o coiote, né, como é, os predadores, o urso, a Bíblia também fala, né, que ele pegava fundo e jogava uma pedra. Porque a ovelha é assim, irmãos. A ovelha é um animal 100% dependente. É um animal que precisa ser cuidado. Você sabia que se o único animal, se botar sozinho, ele morre, ele não vive sozinho. E se botar algumas ovelhas também junto, talvez elas não duram muito, sabia? Porque elas precisam de um cuidador, de um pastor, ou de um cão que cuida dela. Estou falando isso no geral, né? Para você entender. Então Davi, ele sabia disso, irmãos. E por que eu estou falando da ovelha? Porque assim como a da ovelha precisa ser o pastor para ser cuidada, orientada, protegida, saciada. Talvez, agora eu volto porque eu falei a recém, talvez Satanás esteja ouvido. E agora? Você vai lá naquela igreja de novo? E agora? Ora diga Israel, se não fosse o Senhor a pelejar por nós, lembra do Salmo? Ora diga Israel, Salmo 124. Ora diga Templo das Nações, se não fosse o bom pastor Jesus na tua vida, você não estaria aqui. Deixa Satanás falar. Não ouça, não deixe descer para o teu coração. Se você está com fome, está com sede, se a tua alma está angustiada, atribulada, descansa. O comando no final dessa tarde é descanso. Confia nele, porque esse salmo, entre tantas coisas, além de provisão, ele fala sobre descanso, ele fala sobre segurança, mas ele fala também sobre relacionamento. Que coisa mais linda isso, né? Davi se relacionava com Deus. Então, como ele cuidava das ovelhas, bem provável foi assim que ele suportou o deserto, né? E olha só que coisa interessante. Então daí ele começa a escrever esse salmo, fugindo no deserto de Engidim. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu quero falar sobre isso aqui, essa palavra nada, irmãos. No original, se você pesquisar no original no hebraico, eu quero falar 3 palavras aqui, né? Tem que ter cuidado, né, pastor? Para as pessoas não me dê mal. Se você não entender, irmão, me procure depois. Eu vou falar aqui, mas eu acho que você vai entender. Já vi alguém ministrando sobre isso aqui nessa igreja. A palavra nada representa a palavra lo no original hebraico, só para você entender. E a palavra lo, preste atenção, ela tem 3 significados passando para o português. O primeiro é nada, o segundo é não, e o terceiro, me fugiu agora.
Está na minha Bíblia aqui, irmãos. 100, me lembrei agora, 100. Nem abri a Bíblia, anotei para não me esquecer. Nada, não e 100. Por que eu estou trazendo o original para vocês? Porque aqui, irmãos, quando a gente passa essa palavra, você sabe que esse salmo foi escrito há 3.000 anos atrás. 1.000 anos antes de Jesus, né? Em tantas, atualizações. Como é que fala, pastor? Me fugiu a palavra quando vai... Traduções, obrigado, pastora Guerra. Vai se perdendo isso. E eu não estou criticando botar essa palavra, nada me faltará. Olha aqui, preste atenção. Mas se nós pegar no contexto, irmãos, aqui, que palavra, quando uma palavra lo, no caso seria lo, a original, no hebraico, que palavra eu posso escolher, pastor Maurício? Os estudiosos dizem que eu tenho que escolher aquela do contexto. E se você olhar aqui o contexto, irmãos, dessa palavra, não é provisão, não é dinheiro, não é prosperidade, não. Ele está falando do pastor dele, ele está falando do Deus dele. Então, se eu, por exemplo, para você entender, se eu usar a palavra manga, eu posso usar duas palavras manga, só para você entender. Manga, fruta, se eu falar de árvore, de fruta, eu posso falar manga de roupa, se eu estiver falando de roupa, não é isso? Então, se eu botar 100, não dá certo. Meu pastor, 100 me faltará, não dá. Nada me faltará, passa. Mas olha aqui, ó. Se eu perguntar para vocês, você já teve falta de alguma coisa? O dinheiro pode ter faltar. A saúde, um tempo da sua vida pode faltar. Algumas coisas, se não faltaram, pode faltar um dia na tua vida. Algumas me faltam hoje. Mas se você tirar a palavra nada e colocar a palavra não, tem outro contexto. Porque o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Outra coisa aqui no original, a palavra faltará. Sabia? O verbo no original aqui hebraico não está no futuro. Aqui está no futuro, está dizendo vai faltar. Mas o nosso Deus, irmãos, é o Deus do passado, é o Deus do futuro, mas é o Deus do presente. O original aqui é Deus, é falta. Aí repita comigo: o Senhor é meu pastor, Ele não me falta. Talvez falte alguma coisa no futuro para você, irmãos. Davi não está dizendo que ele vai levar a águas tranquilas, talvez. Davi não está dizendo que talvez o cálice dele vai transbordar. Não, Davi está afirmando: o meu cálice está transbordando. O Senhor é o meu pastor. Olha que ele se aposta nessa palavra. É o meu pastor. Aqui está correto a tradução original. O Senhor, eu vou repetir, é o meu pastor. Irmão, sai aqui essa noite com o Senhor Jesus como pastor da tua vida. Eu amo, irmãos, a passagem, vê se eu me lembro. Josué? Acho que é Josué. Quando está lá na nação de Israel, acho que é Josué, estou quase certeza, me fugiu o nome. O nome tem um problema, irmãos. E a nação de Israel e Moisés no monte, e o que acontece? O povo estava chilreando, como diz a Bíblia, em dois senhores. Não tinha o Senhor como pastor. Fazem um bezerro, fazem as situações lá que desagradam o coração de Deus. Chegam para Josué, e Josué diz assim, ó: se vocês querem adorar Baal, adorem. Olha a convicção do homem de Deus. Se vocês querem adorar a Serrote, outros deuses pagãos, adorem. Se vocês querem adorar, vocês adorem. Mas eu, Josué, e a minha casa, Josué, né? E a minha casa serviremos ao Senhor. Então esteja convicção, irmãos. Esteja certeza na adoração desse teu Deus, porque Ele é o teu pastor. Pastor Maurício, ninguém tem adorado na minha casa, eu estou buscando esse Deus sozinho, não tem importância. Se ninguém quer orar, ore você. Se ninguém quer adorar, adore você. Se ninguém quer ler essa palavra, leia você. Se ninguém quer o teu Jesus como pastor, eu comecei sozinho na minha casa. Minha esposa testemunha aqui. Hoje mais da metade da minha casa adoro o meu Deus, irmãos. Eu fui esculachado, humilhado. Sempre falo que vou falar sobre isso, mas não tem tempo. Se eu for falar, eu vou começar a falar de mim e falta o tempo para a palavra. Outra hora eu conto, irmãos. Meu pai chegou a me desertar. Minha esposa testemunha quando eu disse: não, o Senhor é meu pastor. Se os outros não querem adorar, irmãos, Jesus é o teu pastor. Jesus é o meu pastor. Se você fizer isso, aí sim, original, Ele não me falta. Ele não falta hoje, irmãos. Amanhã eu não sei, amanhã pertence ao Senhor, diz a Bíblia. Mas hoje Ele não falta. Pode faltar as coisas dessa vida, como eu falava. Pode faltar o carro, o dinheiro, a provisão, o ouro e a prata. Mas Ele, irmãos, você passa no vale da sombra da morte, como eu gosto de falar, e Ele está ali com você 24 horas. Como diz o profeta Isaías, seus ouvidos não estão agravados, a sua mão não está encolhida ou mirrada, que não possa te alcançar, se você tiver Ele como teu pastor. Então guarde isso essa noite. Ele é o teu pastor. Embora que as pessoas não creiam, não acreditam e zombem e debochen de você,
Esse Deus, esse Jesus, se você ainda não tem uma aliança, essa noite saia daqui, nós vamos orar por isso no final, com Ele no teu coração, porque creia, Ele é o pastor dessa igreja. Eu vou repetir que está vindo esse versículo na minha mente. Ora, diga, pois, Israel, ora, diga, pois, templo das nações, Salmo 124. Se não fosse o Senhor Jesus a ser o nosso pastor, se não fosse o Senhor Jesus a pelejar por nós, os nossos adversários nos teriam tragados vivos. Ah, se não fosse a bondade e a misericórdia do Senhor. Ora, diga, templo das nações, o Senhor Jesus é o teu pastor, e Ele não tem te faltado. Creia nisso. Você crê nisso essa noite? Aplauda o nome dEle. Graças a Deus, meu coração está queimando aqui. Eu sei que o Espírito do Senhor está falando com gente aqui, com pessoas. E é com você mesmo, meu amado, minha querida. O Senhor é teu pastor. O Senhor fala claramente ao teu coração essa tarde, no começo dessa noite. Ele é o teu pastor. Confia nele. Entrega o teu coração, a tua vida nas mãos dele. E o mais diz a palavra do Senhor, tudo ele fará. Descansa. Você vai andar por águas tranquilas, creia nisso. Você vai ver os pastos verdejantes na tua vida. Amém? Graças a Deus. Essa palavra fala sobre provisão, irmãos. Fala sobre cuidado. O próprio salmista no Salmo 34:10 ele fala assim, ó: os filhos do leão, os leãozinhos passam fome, mas nós, os filhos de Deus, não temos falta de nada. O Senhor tem cuidado de nós. Está lá, Salmo 34:10. Vamos seguir o próximo versículo, que o tempo está correndo, né? Mais 20 minutinhos. Versículo 2. Está ligado aí, minha querida. São 6 versículos. Versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso, irmãos. Coisa mais linda, né? Pastos verdejantes, águas de descanso. Próximo, versículo 3. Refrigera-me. Refrigério. O que é que não precisa de um refrigério essa noite aqui? Nós precisamos, porque um coração abatido, mal abatido, como estava de Davi aqui, irmãos, só sendo Jesus o nosso pastor. A gente, o mundo lá fora, as pessoas, né, as situações da vida nos entristecem, e a gente tem a cabeça cheia quando a gente não deixa o novo homem, a nova criatura dominar, e já vem o velho homem. O que acontece? A gente esquece quem é nosso inimigo, né? A gente esquece que nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Perdão, não é contra a carne, contra o sangue, contra as hostes, isso mesmo, as hostes espirituais da maldade, como diz Paulo. A gente precisa de um refrigério. Um coração que não está refrigerado, irmãos, é um coração amargurado. Uma alma precisa de descanso, seu coração precisa de descanso, a sua vida, seu corpo físico precisa de descanso. Então essa noite o convite é: descansa nele, espera nele, confia nele, porque o mais ele fará. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Guia, ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus vai falar que ele é o caminho, a verdade e a vida. A gente tem sido guiado por tantas coisas às vezes, né? Eu me lembro, eu antes de conhecer Jesus, ia para cá, ia para lá, e procuro até outros guias, né? Rimou. Mas só existe o nosso guia, um ser superior, que vai refrigerar nossa alma, irmãos, que vai dar um pão, um pasto verdejante, uma palavra. Nós somos carentes disso, sabia? Eu sempre digo também que a maior diferença para mim, irmãos, pode comparar a igreja com um hospital, preste atenção. Você pode comparar a igreja com um restaurante também. Mas para mim a grande diferença entre uma igreja, que você está aqui na presença de Deus, e um restaurante, é que no restaurante você vai lá e sacia somente a sua carne. Mas aqui, irmãos, você sacia o seu espírito e a sua alma. Aqui você é tratado por dentro e por fora. Olha que coisa mais linda, irmãos. A igreja pode ser comparada também, meu querido, minha querida, como um hospital. Você talvez precise de um hospital algum dia. Lá vai tratar o corpo físico, se pela misericórdia, se precisar, pelo médico, pela medicina. Somente isso. Mas aqui, além do físico, você da cura, do milagre da libertação, você recebe o quê? Refrigério para a alma, para o espírito. Aqui você, né? Deus trabalha no profundo, no oculto e no escondido. Sabe que quando está falando sobre águas tranquilas, irmãos, eu falei para você que a ovelha, nós somos ovelhas, nós somos nós somos fracos, dependentes, assim como as ovelhas de Davi precisavam de Davi, nós precisamos de Jesus, o nosso pastor. Você sabe que os riachos naquela época podiam ser um riacho de água mais tranquila, mais transparente. A ovelha precisa beber água transparente, água limpa, mas por mais limpo que seja, o riacho sempre tem o que? Tem barro que fala argila no fundo, né?
Então o pastor de ovelha, no caso aqui, não pode dar água suja para a ovelha, sabia? Isso aqui é fato científico. Estou falando para vocês que a ovelha precisa de cuidado. Se ela tomar uma água suja, a ovelha adoece e morre, sabia? Ela, porque nasce, dizem, né, os especialistas veterinários, nasce um bichinho, um verme dentro dela, ela morre. Mas o maior perigo, talvez você esteja pensando, é o lobo, o urso, o leão. Não. O bom pastor, no caso Davi, ele cuidava com a funda, protegia as ovelhas. O maior inimigo das ovelhas era e ainda hoje a infecção. Aqui dentro, o verme. Por que eu estou falando isso? Preste atenção. Porque o teu maior inimigo, irmãos, e o meu não é o inimigo, Satanás. Não são as pessoas. Esse aí de Jesus, se você te agarrar com ele, se ele for o teu pastor, ele só faz um sopro para eles. O teu maior inimigo está aqui dentro, irmãos. A vaidade, o orgulho, a soberba, a arrogância. Isso às vezes impede nós a chegarmos a Deus e Ele chegará a nós outros. Impede que Ele realmente seja nosso pastor. Você entende isso essa noite? Próximo 4, né? A primeira parte do Salmo são 4 versículos. Vocês estão dividido em 2 partes para você saber. A primeira, já vamos meditar com isso no finalzinho, vai do 1 ao 4. E a segunda do 5 ao 6. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Olha essa palavrinha aqui, sombra. Não temerei mal algum. Não tema, meu querido, minha querida, porque tu estás comigo. A certeza, a convicção, irmãos. O teu bordão e o teu cajado me consolam e me sustentam. Irmãos, não está falando da morte. Pode deixar aí um pouquinho. Não está falando da morte. Se você estivesse morto, eu estivesse morto, nós estaríamos aqui. Nós estaríamos no outro plano espiritual, né? Amém? Você entende? Ou para cima ou para baixo. Mas Davi está falando da sombra. Preste atenção. Se vir algo de dia, por exemplo, que tem sol, da noite não tem sombra, a espada vir contra você, irmãos, você não precisa ter medo da sombra da espada, ela está próxima. Você precisa ter medo da espada. Se um carro vier contra ti, você vê a sombra do carro, não precisa ter medo. Tem que ter medo do carro, porque ele te atropela e te mata. Não tenha medo da morte, irmãos, porque para quem é ovelha, irmãos, para quem Jesus é o bom pastor, a morte é só uma passagem. É daqui para a glória, nós vamos ver no último versículo, versículo 6. Nosso lugar não é aqui, nós somos mordomos, especeiros, temos de passagem. Há um lugar lindo preparado, o Senhor Jesus fala no livro de Apocalipse, onde as ruas são de ouro, onde Jesus nos cuidará e nos apacentará pessoalmente. Lá nesse lugar, irmãos, é só mudança de endereço, mas Davi está falando sobre a sombra. Talvez aqui a morte tenha seguido alguém de perto por uma enfermidade, por um diagnóstico contrário, irmãos. Deixa eu liberar uma palavra para você essa noite. Uma enfermidade, como eu falava, algo. Talvez alguém tenha dito para você: quem é tu? Quem é esse teu Deus? Você vai morrer. Talvez você recebeu uma palavra negativa, uma palavra contrária, uma sentença que talvez te desestabilizou. Mas o Senhor tem uma palavra: não te preocupa que é sombra, meu filho. Se tu for ovelha, é só sombra. A morte não passa por ti, ela passa, ela não chega em ti. O Senhor te cuida, Ele te guarda. 1000 cai do teu lado, 10.000, né? À tua direita, é isso? Eu fugi agora. Mas tu não és atingido. Olha que coisa interessante essa palavra. Glória a Deus, coisa boa. Aplauda o Senhor, porque Ele merece. A sombra, irmãos. Talvez alguém liberou uma sentença, como eu falava. Mas o que interessa é a boca do nosso Deus, o decreto. E essa noite o decreto dele é que a sombra não vai ter que tocar, nem a morte. O decreto dele para a minha vida, para a tua vida: se Ele for o teu pastor, o Senhor é meu pastor com Davi, Ele não me falta hoje e nem faltará no amanhã. Você entende isso? Graças a Deus. Onde é que eu parei? Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, ó. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Aqui Davi está se lembrando no deserto, irmãos, quando ele ia, apacentava no passado as suas ovelhinhas. E muitos historiadores vão dizer o quê? Que ele sempre tinha nômade, né, de um canto para o outro, à procura de águas cristalinas e à procura de pastos verdejantes. E tinha muitas montanhas naquele lugar. E para passar uma montanha de um vale para o outro, o que acontece? Tinha um caminho estreito, sabia? Caminho assim que só passava um. Aí o que acontece? Só uma pessoa ou só uma ovelha. Davi não passava com todas. Davi deixava no redil, no aprisco as ovelhas e vinha uma por uma passando. Imagine comigo, uma montanha, um caminho. De um lado esquerdo, por exemplo, o que é? Uma parede de uma montanha. Do lado direito, um abismo. Então eles... Eita, acho que eu desliguei, né, pastora Graça? Estão aprendendo. Então ele não podia passar com várias, ele deixava e uma por uma ele passava. E olha só, presta atenção, por que o teu bordão, o teu cajado? Cajado também remete à palavra, remete a cuidado,
cajado na cabeça. Não, tem pessoa que só gosta de falar isso, né? Tem que, como é que é? Tem que dar para aprender. Não, irmãos, Deus é amor também. Eu sei que Deus é justiça, porque Deus tem cajado para nós. Olha só, cajado, eu posso falar rapidinho, cajado e bengala. Tem muitos que não sabem usar cajado. Usa bengala, bengala é menor, é pequena, só serve para apoiar. O cajado ele é grande, além de servir para espantar os predadores, guiar as ovelhas, a principal função do cajado, do pastor na época, era bater. Ele dava um passo e batia no chão, sabia? Ele dava um passo e batia. E as ovelhas, a abelha, como falava, ela semi-míope, diz os veterinários, sabia? Ela olha muito mal de longe, muito pouco de perto. Então Davi ou o pastor ia à frente, ia batendo, e as ovelhas iam seguindo o passo. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, ovelhinha. Ei, ouça, esse me fugiu, esse do 20 eu acho. Ouça, Israel, o Senhor teu Deus, ouça, é o único Deus. Não terás outro diante dele, ovelhinha. Ele é o teu pastor. Ouça, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então Davi ia batendo o cajado, irmãos. E quando chegava nesse vale, ele deixava no aprisco, trazia uma por uma. E quando as ovelhas se assustavam ali, acredito que iam cair, o que ele fazia? Ele metia a vara, o cajado, aqui na costela da ovelha. Apertava ela contra a parede e passava para ela não cair. Às vezes o cajado é assim, irmãos. Jesus nos aperta, sabia? Ele tem uma palavra difícil. Mas eu quero te dizer, se a palavra tem sido difícil, acho que não hoje não, né? Mas algum dia a palavra foi difícil da minha boca, algum profeta, algum pastor nesse lugar, irmãos. Descanse teu coração. Deus é assim, Ele sabe tratar. Ele sabe tocar na nossa costela. Ele sabe colocar a vara e o cajado no lugarzinho certo. Não te preocupa, Ele é um bom pastor. Ele está te conduzindo, tu não vai cair nesse aprisco. Não vai cair, irmãos. Tu vai chegar do outro lado. A ovelha, irmãos, ela não chega a águas tranquilas e a pastos verdejantes se não passar pelo vale da sombra da morte. Aprenda isso, ovelhinha de Jacó, essa noite. Você está passando pelo vale, você que eu falava no começo, você que está ouvindo essa palavra, descansa mais uma vez no Senhor, porque você vai chegar a águas tranquilas e você vai chegar a pastos verdejantes. É assim mesmo a nossa vida. Aplauda o Senhor Jesus. Graças a Deus. E o tempo corre. Agora os 5, 6. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Vamos matar todos, né, pastor Arnoldo? Não, não é assim. Aqui eu vou passar essa parte aqui que eu ia fazer uma encenação com o urso, com tentar pegar as ovelhas. Davi não deixava, mas o meu tempo está indo, eu vou passar à frente. Nas épocas os adversários eram o urso, o leão, só para você saber, e o coiote que matava as ovelhas. E o bom pastor dava vida pelas ovelhas. Cuidava as ovelhinhas com a funda, não deixava. Deixava elas pastando, correndo de alegria, felicidade, comendo a graminha, tomando aguinha. Assim é você. Pode gritar, pular, pastora Graça, louvor aqui, cantar, se alegrar na presença de Deus. Amanhã, pastor Maurício, o vale está na minha cara, na segunda-feira do Senhor. Entrega mais uma vez, descansa. Desde que amanhã você venha me falar se Deus não entrar com providência e com provisão. Esse salmo é de providência, esse salmo é provisão. Mas esse salmo é de relacionamento. Se relacione com o bom pastor. Não se ligue em prata e ouro, em coisas perecíveis desse mundo, irmãos. Você precisa de água, você vai receber. Você precisa de pasto, você vai receber. Tudo que você precisar nessa terra, mexer no teu coração, Deus vai conduzir e trazer para a tua mão. Mas se Ele for o teu pastor, irmãos, confia. Vamos lá. Unge minha cabeça, está falando com unção, novo tempo, né? Uma graça, com óleo, o meu cálice se transborda. O Espírito da consolação, o Espírito do Senhor, irmãos, tem nos consolado. Deus sempre nos prepara e faz transbordar o Espírito Santo. E agora 6, o último, certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu quero dizer aqui para vocês, me seguirão. Eu falei 3 palavras originais, lembra? No original, no grego, irmãos. O primeiro, nada, não é nada. Ele não te faltará. A segunda não é ele faltará no futuro, é no presente, hoje. Ele é fiel hoje, agora, irmãos. Vai ser no futuro também. E a última que eu quero falar no original aqui, esse seguirão no original é perseguirão. Irmãos, o que tu quer mais que bondade e misericórdia? Me lembrei agora, a pastora Vera ministrou sexta aqui. Ela falou um pouquinho sobre bondade e misericórdia. Eu não vou falar por causa do meu tempo, só tenho mais 5 minutos. Mas, irmãos, o que você quer mais que bondade e misericórdia? Você recebe bondade e misericórdia de Deus, você exala a misericórdia, bondade e perdão para as pessoas. Aquele jovem rico chegou para Jesus: mestre, veja que tu és bom. Não, eu não sou bom, bom é Deus. Seja bom, irmãos, seja misericordioso. E voltando aqui, seguirão para perseguirão. Davi, irmãos, está falando assim, e o Senhor está falando comigo e você esta noite. Preste atenção, não é só seguir a bondade e a misericórdia da tua vida. A bondade e a misericórdia vão te perseguir, irmãos. Se você for ovelhinha de Jacó, se o Senhor for o teu pastor, a bondade, a misericórdia, as bênçãos, os milagres, você não precisa se desesperar, irmãos. Eles vão te perseguir. Não é só seguir, não, irmãos.
Você entende isso essa noite? Agora eu vou falar rapidinho para encerrar da divisão deste salmo. Do versículo 1 e 4 a primeira parte, do 5 e 6 é a segunda parte. Se você prestou atenção do 1 ao 4, Davi está falando de pasto, ele está falando de água, Davi está falando de vale da sombra e da morte, está falando em perseguição, em suprir, em cuidado também. E no 5 e 6 ele fala sobre mesa, ele fala sobre banquete, ele sobe o nível, preste atenção. Davi, ele é rei, ele fala sobre unção, ele fala sobre o espírito da consolação sendo derramado com uma nova fase, uma nova etapa na sua vida. Porque, claro, eu sei disso, você deve estar prestando atenção também, você acha que sabe, Davi está comparando a vida dele como pastor, traz as malhadas como rei de Israel. Aqui no 5 e 6, Deus chega para Davi pela fidelidade dele, porque ele ser um homem segundo o coração de Deus, e promove a vida dele, dá um up na vida dele. Agora, meu filho, tu foi fiel no pouco, lá no pasto, lá no vale, Davi, tu não murmurou, tu continuou nas águas e nos pastos verdejantes. Agora eu vou ungir a tua cabeça, Davi. Agora tu vai sentar na minha mesa. Agora, Davi, você vai ser rei. É uma nova etapa. Eu sei que o meu pastor, o Senhor Jesus, irmão, está ungindo pessoas aqui essa noite. Eu falo pela fé. Eu falo pela fé essa tarde, irmãos. Nessa noite já, né? Creia nisso, irmãos. Ah, pastor Maurício está dizendo que eu vou deixar de ser ovelhinha, vou ser pastor. Não sei os mistérios dos meus deuses. Eu sempre digo, eu jamais pensava que eu ia ser. Hoje eu estou aqui, vocês me ouvindo. Mas não é isso que eu estou falando. Preste atenção para encerrar. Eu estou falando de um novo tempo. Eu estou falando de uma nova história. Davi foi ungido rei, eu pastor. Eu não sei o que ele tem para você, mas eu sei que ele tem algo grande, irmãos. Ser fiel no pouco, mais uma vez ele vai te colocar sobre o muito. É uma nova etapa, é uma nova fase. Entende? Porque você precisa passar pelo vale da sombra da morte sem murmurar. Você pode chorar, é um direito teu, chora. Porque os que choram, Jesus falou, serão consolados. Aprendei em mim que sou manso e humilde de coração, fazei prova de mim, diz o Senhor, né? Os angustiados, sobrecarregados, eu, o Senhor, vos aliviarei. E agora que o meu tempo já estourou, eu quero ler João capítulo 10, versículo 4, 7, 11, 14. Nós vamos falar para encerrar, comparar esse salmo, irmãos, com o sumo pastor. Quem é o sumo pastor? Quem é o teu pastor? Quem é o pastor dessa igreja? Pastor Arnoldo? Não, ele é um pastor que nem eu. Não acha, não vai encher a bolinha dele não, mimoso. Nem a tua, pastora Graça. Nós não nos achamos, eu estou brincando com eles, por isso que estou brincando. A gente é um pastorzinho de pessoas, irmãos. Mas o pastor dessa igreja é o Senhor Jesus. Ele fala isso. João 10, 4. João 10, 4. João 10, 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, as ovelhas, vai adiante delas. E elas o seguem, ovelhinha, siga Jesus. Reconhece a sua voz. Que voz você tem escutado? A quem você tem dado crédito? Que voz você tem escutado na sua vida? Eu tenho uma mensagem sobre a voz, pastora. Doutora, vou ministrar. Que voz você tem escutado? Mas vamos segurar aqui que o tempo já estourou, né? Versículo 7. Irmãos, todo o capítulo 10, você leia. Jesus, o sumo pastor, chamando as ovelhinhas a nós. Olha aqui, versículo 7. Jesus, pois, lhes afirmo eu de novo. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Que porta tu está batendo, irmãos? Essa eu vou ter que falar. Judas andou 3 anos e meio com Jesus, irmãos. Viu Jesus acordar, levantar, ceiar com ele. Jesus andou na porta, na beira, e não entrou. Jesus entrou como pastor e não deixou Jesus, o sumo pastor, apacentar ele. Jesus andou com o verbo vivo e não ouviu a voz do Senhor Jesus. Judas, né? Próximo, senão me empolgo. Versículo 11 e 14 falta. O 9 antes, bota o 9. Peguei eles. 9. Eu sou a porta, olha aí, ó. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Agora sim, 11 e 14, vamos encerrar. Chama o Ministério de Louvores aqui, amados, para nós orar. Eu sou o bom pastor, amados. Você prestou atenção aqui? Eu sou o bom pastor, Jesus. O bom pastor dá o quê? Eu não vou falar aqui porque não tem mais tempo, mas a vida ele já deu naquela cruz há 2000 anos. O que você está fazendo para que não recebeu esse Jesus como teu único, suficiente Salvador, como teu pastor? 14 para nós encerrar. Deus da minha vida. Graças a Deus, 14. Olha a coisa mais linda. Vou chamar os irmãos do louvor. Olha o que Jesus fala. Eu sou quem? Eu não sou o pastorzinho não, que nem o Maurício que falha. Não sabe nem segurar o microfone. Não.
Eu sou o bom pastor. Olha o que Jesus fala para você, queridinho, vasinho, ovelhinha de Jesus, pastora Grazi. Eu conheço as minhas ovelhinhas, elas me conhecem a mim. Você conhece Jesus? Identidade, o pastor Naldo falou. Identidade, quem é você? Quem é tu, João Batista? Tu é o Messias? Não. Eu sou a voz que clama do desejo. Batista sabia quem ele era. João Batista mandou perguntar: tu é o Messias para Jesus depois? Eu sabia que ele era, identidade. Digam para João Batista que os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos são curados, os leprosos são limpos, e o Espírito do Senhor está sobre mim, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Você conhece Jesus? Encerremos 14, né? Graças a Deus, fique de pé. Amados, nós vamos orar um pouco, vamos cantar. Já é 7h20, temos que encerrar porque tem um outro culto já, né? Mas se você prestou atenção, eu queria falar sobre Davi, sobre ovelha, mas não deu tempo, né? Vá pensando aí, você que precisa se aliançar com esse bom pastor, você que está afastado, né, desviado da palavra feia, né, pastor Naldo? Você que quer voltar para o bom pastor, irmãos, ele está de caminho, porta aberta, ó, porta aberta e braço aberto. João 11, não deu tempo para ver aqui, 11:25, na ressurreição de Lázaro, Jesus fala assim, ó: eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos, você pode viver nessa terra sem o bom pastor, sem Jesus. Você não pode morrer nessa terra aqui sem ele, sem o bom pastor, porque é ele que vai dar conta da tua alma na eternidade. Então, eu já vou fazer uma oração daqui a pouquinho, se você quer aceitar o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, como teu bom pastor. Mas antes quero cantar com você, adorar e louvar e orar a Deus. Amém? Adorando Ele. Te amo, Deus. Eu também te amo, meu pastor. Tua graça nunca falha. Tu só precisa disso essa noite. Todos os dias A graça dele. eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto Cante a Ele. até eu me deitar, eu cantarei a bondade. Olha a bondade de aí. Deus. Aleluia, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. É isso que tu precisa, da presença dele. Sei que és meu Pai e amigo é vivo na bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo. Tu és em todo tempo, tu és tão Ainda bem, Jesus. bom. Com todo o fôlego que Use essa boca, tenho, glorifique Ele, cante Ele. cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel em todo o tempo. Tu és em todo o tempo, tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, e a tua bondade nos Seguindo, seguirá, Senhor. Senhor. Deus maravilhoso, eu oro por essa palavra, aplico na minha vida essa palavra. O Senhor é meu pastor e o Senhor não tem faltado na minha vida, Paizinho. Eu aplico sobre a tua igreja. Deus maravilhoso, se há alguém aqui, Pai, dos meus irmãos, alguém passando pelo vale da sombra da morte, ou já passou, Pai, alguém precisando de uma resposta, de uma cura, de um milagre, alguém precisando de algo da tua mão, Deus dos céus, o pastor de vida das nossas almas,
que seja o Senhor a entregar. Deus maravilhoso, nós te damos graça nessa noite. Obrigado porque a tua bondade, como estamos cantando, tem nos seguido, Pai, tem nos perseguido, como eu falei para meus irmãos. Deus maravilhoso, Deus poderoso, Tu és o nosso pastor, Tu és a ressurreição e a vida. Essa pessoa que está reconciliando com o Senhor, que seja o Senhor, Pai, a partir de agora ser o pastor da vida dela. Se alguém está aceitando o Senhor como único e suficiente Salvador, Paizinho, que seja o Senhor o pastor da vida dela. Deus maravilhoso, eu te dou graça. Acende a luz, amados, só um pouquinho aqui. Amados, nós vamos orar agora. Como tem muita gente, eu pedi para os intercessores, pastores, se alguém quiser receber o Senhor Jesus como único e suficiente pastor, só levanta a mãozinha assim que nós vamos, vai alguém orar para vocês aí. Isso aqui tem uma, ali tem mais. Os pastores puderem me ajudar, nós vamos orar aqui e eles vão orar para você aí, tá? Para você aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente. Tem mais uma moça, tá? Fica a mão levantada assim, quem quer. Pelo vale da sombra da morte, também levante a sua mão. Alguém quer uma resposta ainda hoje? Hoje eu preguei, não é faltará amanhã, não, é hoje. Não falta, é hoje. O milagre é hoje. E agora? Levante a sua mão. O teu milagre está chegando. Aqui tem uma irmã que precisa de oração. Se puder, os intercessores, os pastores me ajudar. Tem muita gente com a mão levantada. Isso, o bom pastor está passando. Ele está aqui. A sua vara, o seu cajado é tocado em você nessa hora. Mas não te preocupe, Ele está no comando, Ele está no controle, Ele está fazendo, Ele está conduzindo. Ele é o bom pastor, Ele sabe tocar. Isso, Fabiano, me ajuda. Deus maravilhoso, Deus de promessa. O Senhor é o pastor dessa igreja. Deus poderoso, quem confessou o teu filho como único, suficiente Salvador nessa hora, escreve o livro da vida, o nome deles. Sela para o grande dia. Perdoa os pecados, Senhor. Me seguirá, Cante a Ele. Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Entrega. Tua Isso bondade mesmo. me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Nada mais. me seguirá, A tua bondade Senhor. está sendo derramada nessa hora. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Entregamos a nossa casa, os nossos projetos. Deus maravilhoso é o Senhor. A tua bondade, só o que queremos. Fiel em todo Tu és fiel, tempo, Jesus. Derrama na tua bondade, tua misericórdia, por cima da vida todo desse jovem. tempo Tudo que Tu nós precisamos és dessa tarde, Pai, no início dessa noite, a tua bondade e a tua misericórdia. Tu és tão bom, Pai. com Que a todo bondade e a misericórdia do Senhor esteja na casa fôlego desses meus que irmãos. Deus poderoso, é o teu nome que nós clamamos, é a ti que buscamos, a é a tua bondade face, Pai, que de desejamos. Deus. Não abrimos mão, Paizinho, do teu Tu milagre. és fiel em todo tempo. És fiel. Tu és em todo tempo, Tu és tão bom. Cante pra encerrar, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, Tu és Senhor. Em todo o tempo Tu és tão bom. Ainda Com bem. todo o fôlego que tenho, cantarei da bondade de Eu cantarei a bondade de Deus. Ainda bem que o Senhor é bom, Pai. Nós somos ruins, como Jesus falou, mas sabemos dar boas coisas para nossos filhos. Que a bondade, Pai, encerra minha oração, a misericórdia do Senhor esteja essa semana, esse mês, esse ano 2025. Naramá, Suriandaragaçai. É ano de promoção, Pai. Eu profetizo sobre a vida de alguns aqui, Senhor. Como Tu tiraste de trás das malhadas Davi, Senhor, e colocou o óleo, ungiu e colocou no trono como rei.
Eu profetizo, Pai, o melhor do Senhor, a bondade e a misericórdia sobre a tua igreja. Eu profetizo que muitos irão romper, Pai. Muitos alcançarão aquilo que o Senhor preparou, o palácio, a coroa, o banquete da tua presença. É o Senhor ainda o nosso bom pastor. Obrigado, Paizinho. Amém. Aplauda, Senhor. Graças a Deus. Coisa boa esse louvor, coisa boa. A bondade. Estava no script ou cantaram agora a bondade? Estava no script? Muito bom, muito bom. Aceitamos rapidinho para encerrar aqui, amados. Amados, alguém nos visita a primeira vez hoje? Ninguém? Todos a casa? Seja bem-vindo, em nome de Jesus, né? Alguém mais? Você que orou para aceitar Jesus e reconciliar, agora vai terminar no culto aqui, você fica aqui do ladinho, vamos pegar o nome, a pastora Grazi vai estar ali, ó, nome, endereço, telefone, nós vamos orar para você. Você que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, você que precisa reconciliar com o Senhor Jesus, amém? Vamos para casa, o nosso culto próximo vai começar. Vontade é ficar aqui, amados, eu não sei vocês, mas vontade de jogar aqui, Gabriela, mas não dá, né? O pastor vai me puxar daí que tem outro culto agora. Ai, Jesus, estenda a mão para sua casa. Pai, o bom pastor das nossas almas, que está aqui nesse culto, essa graça, essa bênção, essa misericórdia, essa bondade, essa misericórdia, Pai. Meu Deus, que o Senhor esteja lá, cumprindo o Salmo 23 na minha casa, na casa dos meus irmãos, Pai. Se alguém mais uma vez passando no vale da sombra da morte, alguém que precisa receber águas tranquilas e pastos verdejantes, que seja o Senhor ungir, Pai, com o cálice do óleo da salvação. Que seja o Senhor a colocar uma mesa, um banquete. Que seja o Senhor a prosperar, abençoar a vida, a vitória. Nos dá uma noite, domingo abençoado, um sono restaurador. Como diz Davi no Salmo 3, Paizinho, em paz me deito, em paz me levanto. E dá uma segunda-feira abençoada para meus irmãos na minha casa, Pai. Assim eu oro, profetizo e te agradeço, em nome do Senhor Jesus.